Você já parou para pensar, por que algumas pessoas simplesmente nunca desistem, enquanto outras parecem quebrar ao primeiro obstáculo? Porque alguns continuam mesmo quando tudo parece perdido, e outros se rendem antes mesmo de tentar de verdade. Antes de continuar, curta esse vídeo e se inscreva, porque o que eu vou te contar agora pode mudar completamente a forma como você encara o fracasso, o medo e o seu próprio destino. Napoleão Hill passou mais de 20 anos estudando as mentes das pessoas mais bem-sucedidas da história. E no meio dessa jornada, ele fez uma descoberta que mudou tudo. As pessoas que nunca desistem têm algo que a maioria das outras nunca desenvolve. Elas têm uma força invisível, que não vem do corpo, vem da mente. E talvez, apenas talvez, essa força também esteja dentro de você. Todo vencedor já viveu o mesmo ponto que talvez você esteja vivendo agora, o ponto em que nada parece dar certo. A vida fecha as portas, o mundo fica pesado, e dentro da mente começa aquele sussurro: talvez isso não seja para mim. Talvez eu não seja bom o bastante. Mas é exatamente nesse instante que a diferença acontece. As pessoas que nunca desistem sentem o mesmo medo, a mesma dor, a mesma dúvida, mas fazem uma escolha diferente. Enquanto muitos param, elas continuam. E é essa decisão silenciosa, que ninguém vê, que muda tudo. Agora, pense por um momento: quantas vezes você desistiu de algo a poucos passos de conseguir? Quantas vezes o medo de falhar te fez parar antes de tentar com tudo? Napoleão Hill dizia que a maioria das pessoas desiste no primeiro fracasso, sem perceber que ele é apenas um teste da vida. Um teste para ver se você realmente quer aquilo que diz querer. Pessoas que nunca desistem não são feitas de sorte. Elas são feitas de propósito. Enquanto a maioria vive buscando motivação, elas vivem movidas por convicção. Motivação é frágil. Ela vem e vai. Mas a convicção é o fogo que arde quando tudo mais apaga. E foi isso que Napoleão Hill descobriu. Toda pessoa que alcança algo extraordinário tem uma razão tão forte que nenhuma tempestade pode apagar. Você sabe qual é a sua razão? Por que você faz o que faz? O que você quer tanto a ponto de suportar tudo, se for preciso? Pense nisso, porque quem sabe o porquê, sempre encontra o como. A maioria das pessoas acredita que desistir é o oposto de tentar. Mas, na verdade, desistir é o oposto de acreditar. Quando você acredita de verdade, desistir deixa de ser uma opção. E essa crença não vem do mundo, vem de dentro. Napoleão Hill descobriu que as pessoas que nunca desistem alimentam diariamente a própria mente. Elas repetem para si mesmas, todos os dias: eu vou conseguir. Eu nasci para isso. Eu não vim até aqui para parar agora. Elas criam hábitos mentais que blindam a mente contra o medo. E esse é o segredo que poucos entendem: a mente é como um jardim. Se você não planta pensamentos de força, o medo cresce sozinho. Por isso, as pessoas que vencem decidem no silêncio o que vão pensar. Elas escolhem acreditar, mesmo quando nada faz sentido. Elas escolhem continuar, mesmo quando tudo parece perdido. E é essa escolha que define os que chegam até o fim. Vamos ser sinceros. A vida vai te testar. Vai te colocar de joelhos. Vai tirar o sono, os amigos, o ânimo. E quando isso acontecer, você vai ouvir aquela voz dentro da cabeça dizendo: desiste. Ninguém vai te culpar. Mas sabe o que Napoleão Hill percebeu? Os grandes nunca cederam a essa voz. Eles a ouviram, sim, mas responderam com ação. A diferença entre quem vence e quem para está em um único instante, aquele momento em que o corpo diz não dá mais e a alma responde só mais um passo. E é nesse passo que a mágica acontece. É nesse passo que o impossível se curva. A maioria das pessoas vê o fracasso como o fim. Mas as que nunca desistem o enxergam como parte do caminho. Elas entendem que o fracasso é apenas uma lição disfarçada. Elas não perguntam por que isso aconteceu comigo. Elas perguntam: o que isso está tentando me ensinar? Cada queda se transforma em força. Cada não se transforma em direção. Cada erro vira experiência. Napoleão Hill dizia que toda adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior. E quando você entende isso, o medo de perder desaparece. Porque não existe perda quando você aprende. As pessoas que nunca desistem têm uma coisa em comum: elas são mal interpretadas. Enquanto o resto do mundo busca resultados rápidos, elas estão plantando raízes. Enquanto os outros querem reconhecimento, elas querem crescimento. O mundo chama de teimosia. Mas elas chamam de fé. E talvez seja isso que te falta agora: não mais força, não mais motivação, mas fé em si mesmo. A fé de quem olha para dentro e diz: eu ainda não cheguei lá, mas eu vou. E essa fé,
quando repetida 1000 vezes, vira certeza. E a certeza cria realidade. O tempo é o juiz de todas as promessas. E ele sempre recompensa quem não desiste. Muitos começam fortes, mas poucos terminam. Muitos falam de sonhos, mas poucos pagam o preço. Porque o preço é alto. E se você está sentindo o peso agora, entenda, isso não é castigo, é preparação. A vida testa os que têm pressa para saber quem está pronto para carregar o sucesso sem quebrar. E os que nunca desistem são aqueles que aprendem a esperar em movimento. Eles continuam andando, mesmo quando o caminho desaparece. Chega um momento em que a pessoa que nunca desiste percebe algo profundo. O que ela buscava lá fora sempre esteve dentro dela. A força, a coragem, a disciplina, estavam escondidas atrás das derrotas. E foi justamente por não desistir que ela descobriu tudo isso. E é aqui que o jogo muda. Porque o sucesso deixa de ser um lugar e se torna um estado de ser. Você não precisa alcançar algo para ser forte. Você se torna forte por escolher continuar. E é nessa decisão silenciosa, quando ninguém mais acredita, que nasce o verdadeiro vencedor. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez ache que não vai conseguir. Mas ouça, as pessoas que nunca desistem também sentiram isso. Elas só escolheram não parar. E se você fizer o mesmo, se você der só mais um passo, a vida vai abrir o caminho. Porque a vida sempre recompensa quem prova que está disposto a continuar. Então respire fundo, olhe para o seu sonho, e diga a si mesmo, eu não vou desistir. Não agora. Não hoje. Napoleão Hill descobriu que o segredo das pessoas que nunca desistem é simples, mas poderoso. Elas não esperam o mundo acreditar nelas, elas acreditam primeiro. E é essa fé silenciosa, essa chama que não se apaga, que transforma pessoas comuns em forças imparáveis. Elas seguem em frente mesmo quando tudo parece dizer que é o fim. Continuam caminhando quando os outros param, continuam acreditando quando ninguém mais acredita. Porque dentro delas existe algo que o fracasso não pode destruir, uma decisão firme de vencer. Napoleão Hill dizia que a força mais poderosa do mundo é o pensamento direcionado, e quando você decide que nada vai te parar, o universo começa, de alguma forma, a abrir caminhos onde antes só existiam muros. É como se a vida testasse a sua fé, perguntando a cada obstáculo, você ainda quer isso? E cada vez que você responde sim, mais perto você chega do seu destino. Então não se entregue ao desânimo. Cada queda é apenas uma lição, cada demora, uma preparação. As maiores vitórias nascem de quem teve coragem de persistir quando tudo parecia perdido. Acredite, o momento em que você mais pensa em desistir é exatamente o momento em que está mais perto de vencer. Agora me diga nos comentários, o que você está disposto a enfrentar para não desistir do seu sonho? Escreva aí embaixo, porque quando você escreve, você declara ao universo a sua intenção. Você transforma um simples desejo em uma promessa viva. E promessas têm poder. Promessas moldam destinos. Napoleão Hill dizia que todo grande feito começa com um propósito definido. E quando você declara o seu propósito em voz alta, ou mesmo em palavras escritas, você desperta algo dentro de si que o mundo não pode calar. Então não subestime esse ato simples. Escrever é uma forma de dizer a si mesmo, eu estou pronto. Pronto para lutar, para aprender, para recomeçar quantas vezes for preciso. Agora imagine ler o que você escreveu daqui a um ano. Imagine olhar para trás e perceber que cada dificuldade, cada momento em que você quis desistir, foi justamente o que te fortaleceu. Por isso, escreva com fé. Escreva com emoção. Escreva como quem está assinando o início de uma nova história. E lembre-se, o seu sonho só precisa de uma coisa para acontecer, que você nunca pare de acreditar.